Juliana, a criança, que acontece um fato, como a gente citou, que a gente está citando aqui, que acaba sendo abusada sexualmente, o que pode vir a ser do futuro dela, se ela não tiver um acompanhamento psicológico necessário? Eu acho que até o Glauco pode falar um pouco melhor desse assunto, mas assim, uma coisa que acontece também nos plantões, quando a gente acaba atendendo, a maioria das pessoas que fazem violência sofreram violência, tá? Quando a gente começa a entrevistar e ver a história da pessoa, e acaba uma hora aflorindo isso, e a gente acaba descobrindo depois de algum tempo acompanhando, porque não é uma coisa muito fácil, né? Entrevistar a criança para falar isso, para que ela solte, para que ela fale o que está acontecendo, ou o que aconteceu, a gente tem todo um preparo, tem que ganhar uma confiança, porque ela já perdeu a confiança do adulto. Ela já perdeu a confiança, porque muitas vezes, como a Patrícia disse, são os próprios familiares, é o tio, o pai, a mãe, então ele perde, né, completamente a confiança, e a gente tem que trabalhar com isso, ganhar essa confiança dele pra gente fazer, né, trabalhar com a cabecinha que a gente brinca de uma criança que sofreu isso, como trabalhar melhor. A gente tenta da melhor forma, mas teria que acompanhar o Glauco vai poder falar um pouco melhor, né? Mas tem que acompanhar porque é muito complicado, né? É uma ruptura muito grande. Susan, toda relação violenta é uma relação de poder. Seja o adolescente com a criança, o adulto com a criança, o adulto com o adolescente, o adulto com o idoso, o adulto com a mulher, né? O homem com a mulher, institui isso. Os efeitos deletérios ao longo do tempo, se não houver uma intervenção agora, né? Por isso que a denúncia é importante, noticiar o fato. Olha, eu não suporto mais de ver aquela criança apanhar. Liga para o Disque 100, não precisa identificar, certo? Por quê? Para que a futura geração também não se comprometa. Porque essa criança vai nascer, ela nasce e cresce sobre os efeitos de um clima nada saudável, com um desenvolvimento realmente desfavorável a ele, onde ele é subjugado, onde a educação física, a educação da própria família, passa por castigos corporais, ou seja, ele tem que aprender através do castigo corporal. E que realmente nós temos que desmistificar e construir uma cultura que acabe realmente extirpando esse tipo de atitude em casa. E conversando, diálogo, conversa, troca, né? Toma lá da cá. Olha, meu filho, você não fez isso, você não vai ver a TV hoje, você vai ter acesso ao computador, você não vai brincar com isso. Mas o castigo que se coloca nessa perspectiva é totalmente contrária. Quer dizer, usar da força, não permitir que haja o vínculo com ele, com outras crianças. E muitas crianças que vivem nessa condição crescem realmente com dificuldade de relacionamento mais tarde, quando é associado ao abuso sexual, dificuldade de relacionamento íntimo, dificuldade de relações sociais, a depressão, dificuldade na questão do trabalho, pessoas que têm uma vida autodestrutiva, que abusam do álcool, das drogas, a prostituição, né? Uma dificuldade enorme, inclusive, de ter uma vida feliz. Porém, é possível reverter isso? Com certeza, é por isso que tem que realmente se implicar. E a sociedade hoje tem o direito e tem o dever de se implicar nessa situação. E quando ocorre agora esse movimento, como a gente está fazendo, do dia 18 de maio, as pessoas vão achar depois, não aumentou a violência imunitária, não aumentou, é que as pessoas agora estão conscientes, estão mobilizadas, as famílias, as crianças estão tomando consciência. Estão falando que nas mais, escolas estão falando o que está acontecendo, estão dizendo não para a violência. E o que acontece? A violência agora está sendo publicizada. A criança está tomando a possibilidade de resgatar sua voz. Porque assim, Susan, tivemos aí um exemplo mundial também daquelas 3 irmãs que foram sequestradas. Eu ia chegar nesse ponto agora, a gente tem fotos, enquanto você vai falando, inclusive a gente tem fotos das 3 irmãs que foram sequestradas, são 3 irmãos que sequestraram 3 garotas, né? As 3 ficaram em cativeiro, tá aí, ó, os 3 irmãos que foram descobertos, as 3 ficaram em cativeiro durante 10 anos. Essa era a casa que elas estavam. Então, nós temos que pensar assim, ó, o sofrimento que essas mulheres sofreram... Inclusive, uma delas teve filho, né, de 6 anos. É o extremo da violência. É o extremo. A criança, veja, a criança ela depende financeiramente, emocionalmente, psicologicamente, né, socialmente dos adultos.
Se esses adultos não promovem um ambiente favorável e saudável, porque não basta tu ser criança, tu tem que ter infância. E a infância é um ambiente extremamente mágico, né? E que a criança possa sentir como criança. Então, essas 3 meninas que já foram presas, sequestradas ao longo do tempo, eu imagino os efeitos deletérios que isso vai ter, os efeitos nocivos à vida delas. Sofreram o mais extremo da violência, emocional, psicológica, física, social. Tiveram de tudo. Então, podemos imaginar o problema que é isso. E essa situação é um exemplo que a violência que muitas crianças sofrem é uma partícula do que elas vivem. Mas essa partícula significa que ela pode trazer também problemas desse tamanho para essas crianças. Eu gostaria de saber também com a Caroline, com a Juliana, até a Patrícia também pode falar mais sobre isso, como é que funciona o trabalho da assistente social depois de uma denúncia, descobrindo, enfim, tem a denúncia, aconteceu a denúncia aí, o próximo passo da assistente social, como é que é? Eu vou explicar mais ou menos como que funciona a metodologia e como que chega o encaminhamento ao serviço. Então, geralmente os encaminhamentos são realizados pelo Conselho Tutelar, né? A comunidade entra em contato, realiza a denúncia, então o Conselho Tutelar encaminha para o serviço. A partir disso, então, é feito um acolhimento com essa família, no sentido de identificar quais são as demandas, né? Entrar em contato para verificar o histórico de vida, então saber o que aconteceu, e aí a partir disso, então, é feito o acompanhamento sistemático com a família. Normalmente é feito a cada 15 dias, então a assistente social vai também entrar em contato com a rede de serviços, porque a gente entende que se forma uma rede de proteção ao redor dessa criança. Não é só a psicologia trabalhando, não é só o serviço social, então a escola também fica atenta, a saúde, a educação, né? Então, a partir disso é feito esse acompanhamento para fortalecer o vínculo familiar, para então garantir que essa criança esteja em um ambiente protetivo, esteja fora de risco. Então, são feitos os encaminhamentos, inclusive, para o Ministério Público também, dependendo da situação, da gravidade, né? E funciona dessa forma, até verificar que essa criança, ela está em ambiente realmente protetivo, está fora de risco, e é feito o que a gente chama de desligamento. Mas o acompanhamento no serviço é feito dessa forma. E o atendimento é sempre feito por um psicólogo, por uma assistente social, e também tem o trabalho da pedagoga no serviço, que também oferece esse acompanhamento. Então, normalmente é quinzenal e é buscando fortalecer o vínculo familiar, buscando fortalecer o vínculo comunitário, verificar o contexto social dessa família, porque a gente entende que não é atender a criança, não é atender o adolescente, né? Essa criança e esse adolescente fazem parte de uma família. E como que está essa relação com a família? Como a Patrícia colocou antes, normalmente, até o último dado levantado no serviço, mostra que 70% das situações a violência ocorre no âmbito intrafamiliar. Então, tem essa dificuldade também, porque na violência física, normalmente a mãe é que viola o direito da criança. E na violência sexual, primeiro é o pai, seguido de padrasto, seguido de avô. Então, também tem essa dificuldade de trabalhar por uma questão da família, de um pacto de silêncio que se cria. Então, houve a violência sexual, a família cria um pacto, existe esse processo de dominação em relação à criança, então ela também tem medo de denunciar, mas até que surge então a denúncia no Conselho Tutelar. A partir disso, então é feito todo esse acompanhamento, se cria essa rede de proteção em relação à criança para garantir o direito dela. E aí a medida de proteção aplicada pelo Conselho Tutelar é importantíssima, porque vai dar essa implicação realmente da obrigação da família levar ao atendimento. Caso a gente, né, às vezes recebe a medida, a família não vem, nós fizemos a busca ativa, vamos atrás da família, não conseguindo trazer para o serviço, nós comunicamos imediatamente com o Conselho Tutelar para que reaplique a medida, que chame a família, que implique, e em últimos casos até para o Ministério Público, quando necessário, que infelizmente a gente acontece esse tipo de situação. Necessidade desse auxílio do Ministério. De ter, que realmente é muito complicado, é muito velado. Mas tem uma situação bastante interessante também de colocar. O nosso serviço, ele é um serviço de proteção, né? E a questão da violência, das violências, ela não se fecha só no nosso atendimento. Existe aí uma situação de crime, né, uma situação de denúncia a ser verificada, e o nosso serviço ele não é de investigação, mas cabe a gente atender qualquer denúncia, sendo possível ou não.
esse atendimento, esse apoio à família, nós vamos dar incondicional. Nós não vamos questionar quem é o agressor, quem é o violador, nós não vamos punir, nós temos que vincular com essa família e trabalhar e tentar buscar essa alternativa de mudar essa realidade ali vivenciada. Tá certo. Então, essa é a importância do processo. Gente, então assim, ó, mais uma vez só lembrando, Disque 100 é o telefone, a gente colocou aí também os telefones do Conselho Tutelar, podemos colocar ali na sequência, para você denunciar. Não deixe de denunciar. Muito obrigada pela participação de vocês, mais uma vez parabéns aos assistentes sociais. Obrigado. Aqui. Obrigado pelo espaço. Obrigada.